Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, no trem, no metrô, no ônibus, aonde você estiver. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Querido Pai amado, que o Senhor abençoe essa live, em nome de Jesus. Que o Senhor leve, Senhor, essa live a mais pessoas, em nome de Jesus. Glorioso Deus, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que eles venham com sede e fome de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aleluias, aleluias, aleluias. Amém e amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja na sua casa. E que seja bem-vindo a mais uma Célula Digital IAJN Alphaville. Hoje, especialmente, agora nós vamos fazer as lives de quarta e sexta-feira, amém? Porque os cultos na nossa igreja mudou. Vai ser de terça e quinta, agora, amém? E, então, agora nós iremos mudar o dia da live, porque, para que possamos informar o dia do culto para você. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, seja bem-vindo a mais uma célula digital. IEJN Alphaville, uma igreja de Jesus, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Amém? E essa igreja, ela é uma igreja que você deveria fazer parte, não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o tema de hoje, que nós vamos falar nessa semana, é as 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. Amém? E aí cabe você entender se você se encaixa em alguma delas aí. Glória a Deus. Ou em todas, de repente. Mas como sempre, essa palavra, esse tema nós vamos dividi-los em 2 dias. Hoje e sexta-feira. Amém? Glória a Deus, aleluias. Mas antes eu quero de ministrar essa palavra, eu quero te dar alguns recados. Glória a Deus. O recado que nós temos é que os nossos cultos agora vão mudar, vão ser de terça e quinta, ou de terça e quinta-feira, amém? E no domingo. Glória a Deus. Então vai ser terça-feira, que vai ser Colunas do Reino, amém? E vão ser 7 quintas-feiras, 7 terças-feiras, aliás. E na terça-feira vai ser às 20 horas o culto. Na próxima terça-feira, né? Sexta-feira, quinta-feira vai ser às 7 horas da manhã. Amém? E aí eu te convido para que você esteja na nossa igreja. Ou, se você preferir, se você não conseguir chegar, pode ser no canal do YouTube. Amém? E também vai ter o culto no domingo, às 9 horas. Amém? No domingo, também, na igreja. Ou, se você não conseguir chegar, pode ser no canal do Profeta Vinícius Iracete. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias. E, meu querido e meu Pai amado, que o Senhor esteja aqui, que o Senhor ministre, que o Senhor me ajude a fazer com que essas pessoas entendam essas palavras e que elas venham entender que elas têm o favor do Senhor na vida delas. Amém. Glória a Deus. Aleluias. E uma coisa que eu quero entender é que, assim, ó, Deus, Ele sempre abençoa pessoas que têm
essas intenções, esses tipos de situações que as pessoas têm, mas elas às vezes não enxergam isso. Amém? Às vezes elas não são nem evangélicas, mas elas têm essas condições e aí elas entendem que elas não entendem isso. Amém? E uma das palavras que eu vou ministrar hoje é Jeremias 17:7, que diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a confiança é a confiança do Senhor em qualquer circunstância, entendeu? A gente não pode colocar as circunstâncias em cima da fé, porque a fé é o nível de tudo. Amém? Em qualquer circunstância você tem que ter confiança em Deus, porque Deus é como diz aquela palavra, né? Em Salmo 125, aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, não se abala por nada, mas permanece ali firme e forte, permanece para sempre. Amém? E é esse que tem que ser confiado. É isso que Deus pede. Pessoas que confiam no Senhor. Amém? E esse tipo de pessoa é uma pessoa que confia no Senhor de todo o seu coração. Pode estar caindo chuva de granizo, de canivete, mas ele confia no Senhor, que ele está ali junto com ele. Amém? Em nome de Jesus. E é isso. Eu confio no Senhor. Glória a Deus. Mas talvez também, muitas vezes as pessoas não confiam muito no Senhor, porque tem um problema de paternidade, né? Mas, porque não acredita, né, que Ele é nosso paizinho. Nosso paizinho querido. Mas nós temos que acreditar, nós temos que curar essas feridas e mudar isso. Amém? E confiar no Senhor. Porque Ele é a nossa razão. É a razão que nós temos que ter aqui nessa terra. Confiança no Senhor. É através da confiança dEle que vai mudar a nossa realidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. O segundo tipo de pessoa são pessoas que têm a intenção certa. E está escrito lá em Samuel. Lá em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é muito sério, porque o Senhor vê o nosso coração, não vê a aparência das pessoas. Então, se a pessoa tá mal, tá desarrumada, enfim, não importa do jeito que ela esteja. Intenção é o que Deus vê, a intenção do coração. Amém? Por isso que Davi, ele foi ungido, né? Porque ali Samuel via ali a aparência dos outros irmãos, inclusive ele foi rejeitado pelo próprio irmão, pelo próprio pai. Então, mas o que Deus vê é o nosso coração. Amém? E é isso que importa. E se você tem um coração de uma intenção certa, um coração que possa ajudar as pessoas, essa é a motivação. Amém? A intenção do seu coração é uma intenção pura. Então, esse tipo de pessoa que tem um coração bom de verdade, né? Que ajuda porque gosta de ajudar,
porque ama ajudar as pessoas, é porque a gente realmente ama as pessoas. Amém? E a gente não quer ver que ela passe por dificuldades, por situações. Amém? Quando você fica indignada com as pessoas. E realmente, essa é a intenção. Essa é a motivação que Deus vê. E Deus abençoa muito pessoas nesse jeito. Que vê que o coração é puro. Amém? Que ajuda de verdade. Que ajuda com o coração. Amém? Glória a Deus. O terceiro tipo de pessoa são pessoas generosas. Pessoas generosas, que está escrito lá, ó, em Provérbios 11. Provérbios 11. (25) O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Quem é generoso. Porque tudo que você planta, você colhe. Inclusive sua casa colhe também. Amém? Temos que aprender a semear de todas as formas. Para descer o óleo, tem que haver alinhamento. Amém? Então, nós temos que ter alinhamento com o Senhor. Nós temos que pedir todos os dias, Senhor, alinha minha vida. Alinha, porque nós precisamos de alinhamento. Nos alinhar ao Senhor. Amém? Por isso que está escrito lá, na armadura de Deus, quando nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, o Senhor diz assim, que nós temos que ter a armadura de Deus, está escrito na palavra, porque que é o cinto da verdade, a couraça da justiça. E o que é justiça no entendimento? É o alinhamento com o Senhor, o alinhamento com Deus, porque Deus vai fazer justiça, entendeu? E esse é o nosso alinhamento. E você tem que pedir todos os dias. Faz o alinhamento. Senhor, na minha vida, me alinha com o Senhor. Porque eu preciso estar alinhado para entender as suas vontades, os seus, e o que você precisa que eu faça. Amém? Me alinha, Senhor. E é o que eu peço e o que você deveria pedir também. E ser generoso, porque quando nós plantamos, nós colhemos. Amém? E não é só plantar dinheiro. Amém? Não é semear dinheiro só. É semear outras coisas. Como que diz aqui, ó. A generosidade uma intenção. A intenção do coração é uma semeadura. Porque se você está ajudando uma pessoa com generosidade, com coração puro, então você está semeando, você está sendo generoso. Amém? Não é generosidade em relação ao dinheiro, mas generosidade com as suas palavras, generosidade para ajudar uma pessoa quando ela precisa, em relação de palavras. Amém? É isso que nós temos que fazer. São pessoas generosas que Deus sempre abençoa. Então vamos lá, recapitulando. Pessoas com confiança, pessoas que confiam em Deus, acima de tudo. Pessoas que têm uma intenção boa no coração. Pessoas que têm um coração puro. Amém? Que não pensa maldade, que não faz nada com maldade. Pessoas generosas, pessoas que amam o Senhor acima de tudo, mas que são generosas com o próximo, que amam as pessoas que estão do lado, principalmente da sua casa mesmo. Você deveria servir mais o seu marido, a sua esposa. Amém? Seus filhos. Aleluia. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Glória a Deus. Servir sempre o próximo. Amém? Mas como filhos de Deus. Glória a Deus. E não como escravos. Nós devemos servir as pessoas como filhos de Deus. E não como escravos. Amém? E quarto tipo de pessoa. Pessoas que não fofocam. Olha, tá aí. Porque
Vou falar aqui, ó, Efésios 4:29. Que diz assim, ó: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Amém? Então, nós não temos que falar mal dos outros, porque reino dividido não prospera. Amém? Nós temos que falar bem das pessoas. Nós não temos que fazer fofocas, porque a fofoca, que como diz a palavra aqui, ó, em Provérbios 13:3, tá escrito assim: quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Tá vendo? Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Ou seja, quem fala demais, quem fofoca demais, quem fica cuidando da vida dos outros, esse tipo de pessoa, Deus não abençoa. Amém? Quem que ele abençoa? Pessoas que não falam de ninguém, pessoas que, em vez de falar mal, ele edifica as pessoas, fala coisas boas para edificar. Amém? E é o que a gente tem que fazer, pessoas que não fofocam, pessoas que não falam mal dos outros. Amém? Porque reino dividido não prospera. Não tem como ser um reino, como você está dentro da igreja e ficar falando do seu irmão, ou falando da roupa dela, que ela não merece ter aquela roupa, de inveja. Amém? Então você tem que ter muito cuidado com a sua boca. Porque esse tipo de pessoa, Deus não abençoa. Deus somente abençoa. Deus somente abençoa quem não fofoca. Amém? É o tipo de pessoa que não fofoca. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Glórias a Deus. E aqui fica esse, termina aqui. E na sexta-feira eu termino os outros 4 tipos de pessoas. Amém? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Glória a Deus. E o que acontece? As pessoas, elas têm que aprender que Deus abençoa, mas tem que ter condições. Amém? Porque Deus não abençoa qualquer um, abençoa aquele que tem esse tipo de situação. E recapitulando aqui as 4 tipos de pessoas que eu orei, que eu mencionei aqui. Confiança em Deus acima de qualquer coisa, qualquer circunstância. Pessoas que têm uma intenção boa, que têm um coração puro. Desculpa. Pessoas generosas. Pessoas generosas que semeiam na vida de pessoas, semeia no reino, semeia em ajuda. Amém? E pessoas que não fofocam, pessoas que não falam mal dos outros, pessoas que não criticam, que em vez de fazer isso, dão palavras de sabedoria, dão palavras de conhecimento, palavras que vão ajudar e não destruir. Amém? Glória a Deus, aleluia. E essas palavras ficam aqui hoje para você. E eu espero que você tenha retido muita coisa boa aqui, entendido que se você é uma dessas 4 pessoas, pode ter certeza que Deus te abençoa. Amém? Pode reconhecer isso, porque
O Senhor está sempre olhando tudo, porque Deus está olhando a gente de todos os ângulos, de todos os momentos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar para finalizar essa live. Senhor Deus Pai misericordioso, querido Pai amado, que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família, amém? Que o Senhor esteja conosco aonde estivermos, amém? Assim como diz lá em Josué, seja forte e corajoso, eu estarei com você aonde você estiver. E eu creio nessa palavra, amém? E que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, que o Senhor entre na sua vida e faça você reconhecer essas situações, essas condições para Ele te abençoar, amém? Em você, que já vem de você, porque Ele já colocou em você desde quando você nasceu. Aliás, antes mesmo de você nascer. Glória a Deus, aleluia. E Senhor Deus Pai misericordioso, essa é a minha oração, que você venha reconhecer que o Senhor abençoa. Pode ter dificuldades, mas o Senhor abençoa. Amém? Qual foi o momento que você já teve dificuldade e você orou ao Senhor e pediu ao Senhor e Ele foi e deu para você a situação, uma estratégia, alguma coisa para te ajudar. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 Senhor, aleluias. Que o Senhor esteja na sua casa, amém? Que Deus abençoe, Deus cure os enfermos, que o Senhor cure os enfermos em nome de Jesus. Que Jesus visite a sua casa agora. E você que ainda não conhece Jesus, venha conhecer Jesus. Grite, chame, clame Jesus aí aonde você estiver, que Ele vai te encontrar. Amém? Aonde você estiver. E que aquele que ainda está, que se desviou, que não está mais com Jesus, peça perdão e volte. Ele é a melhor opção para você. Você pode ter certeza. Ele não vai falar que não para você. Ele, muito pelo contrário, ele vai falar que sim. Amém? Ele vai pedir o seu perdão. Ele vai aceitar o seu perdão, desculpa. Ele vai aceitar o seu perdão e vai colocar você no alinhamento de novo. Vai te alinhar outra vez. Amém? Glória a Deus. Aleluias, 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 aleluias. E amém e amém. Glorioso Deus, que essa oração chegue na sua casa, querido Pai amado. Oh, querido Pai amado, que o Senhor abençoe, transforme vidas, em nome de Jesus. Glorioso Deus, salve toda essa família. Oh, coração amado de Deus, o Senhor é lindo, porque nós temos que estar com o coração aberto para Ti. Glorioso, glorioso. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Aleluias, aleluias, glorioso Deus. Amém e amém. Oh, xaracantara barabashira, xaracantara barabás. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém e amém. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas. Me segue nas redes sociais e curte para que as redes, para que o aplicativo, as redes sociais entregue para mais pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 Senhor. Aleluias. Amém e amém. E até sexta-feira, se Deus quiser. Então, recapitulando, os cultos agora é de terça e quinta-feira. Terça às 20 horas, quinta às 7 horas. E no domingo às 9 horas. Amém? Glória a Deus, aleluia.
E as lives agora serão de quarta e sexta-feira. Aleluia. Amém e amém. Glórias a Deus. E fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser.